We could live for 1,000 years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there, two worlds collided. O Diabo no Fundo da Sala é um romance que eu publiquei em 2019, ele tem impresso em e-book. E a cena que eu separei para ler para vocês é a cena na qual a Ana Florença vai até o Colégio Santo Inácio. Ela já entendeu que o Pedro está chantageando ela. O Pedro é aluno da Ana Florença é professora de literatura, num colégio de renome da cidade de Uberlândia. E o Pedro é o aluno, assim, o que o Henrique tem de Golden Boy, o Pedro tem de podrão, entendeu? No final você vai descobrir que, no fundo, né, o que está por trás da trama é toda uma fantasia que a Ana Florença tem de submissão sexual, que ela construiu numa relação virtual que ela tem ou tinha, né, com um camarada chamado Luiz Eduardo Bastos. Né? E a gente para por aí, porque eu já te falei que essa história tem um fundo de verdade, aqueles negócios que a gente conta a história, mas não canta o santo, canta o milagre, mas não conta o santo. Mas enfim, então essa cena que eu vou ler pra você é a cena em que ela já aceitou, né, que tá lá mesmo, sabe aquela coisa que tá na chuva molha, entendeu? E é aqui que a coisa começa. Ela já tá lá, ela tá na sala do terceiro C com o Pedro, depois da aula, né, de noite, enfim. E é aqui que acontece a primeira cenona lá em que o camarada desce o braço na moça, tá bom? Sem tréguas. Assim se definia o beijo de Pedro Henrique. Sem descanso. Sem um segundo sequer de pausa, mas também sem preâmbulos. Sem romantismo, sem música, uma tempestade de língua e mãos descia sobre Ana Florença, exigindo, lambendo, sugando, mapeando seu corpo num rastro de saliva e de desejo. Ela pouco fazia, capturada, presa numa teia da qual era impossível escapar, tentou se agarrar à lógica e à capacidade de raciocínio, lembrando-se de que a porta não estava de fato trancada e que Pedro não a impediria se o empurrasse. Porém, o impulso de se entregar à carga erótica da língua que se miscuía em seus ouvidos era muito mais forte. O gosto inebriante da boca, mistura insólita de menta e tabaco, era muito mais forte. A volúpia das mãos enormes, tateando cada centímetro seu, era muito mais forte. E, finalmente, a ereção prodigiosa, prensada sobre seu ventre, suas coxas e suas mãos, era mais forte do que qualquer fortaleza de lógica. Assinou a própria rendição com um gemido. As mãos que mal e mal sustentaram sua resistência amoleceram. Seus olhos, que por bravos segundos permaneceram entreabertos, fecharam-se. Sua boca, que lutou de forma bem pouco convincente, abriu-se de vez, permitindo que sua língua assumisse, enfim, que dançava com a dele. Pedro sorriu. Foi um sorriso breve de reconhecimento. O suficiente para bater os dentes nos dela, dar-lhe um segundo de interrupção e depois voltar à carga. Outro beijo, tão intenso e profundo quanto aquele que se desdobrara em uma sucessão profusa de tantos outros, ininterruptos. Desta vez, quebrados aqui e ali pelas mordidas que se fechavam em torno do seu pescoço, dos seus ombros, dos seus braços, fervorosamente assessoradas pelas mãos que envolviam suas coxas, afastavam suas pernas e permitiam que Pedro Henrique esfregasse igualmente sem tréguas o pau duro e grosso contra sua vulva, contra a sensibilidade do seu clitóris. Ana Florença estava atarantada. Sua cabeça girava, seu corpo arquejava, sentia dificuldades para respirar.
Parecia solta no espaço, entregue aos caprichos dos sentidos, sustida exclusivamente pela vontade de Pedro. Mais 2 segundos de pausa, apenas para observá-la respirar fundo, entreabrir os olhos e cerrá-los novamente. A língua macia e curiosa enrolou-se com a dela outra vez. As mãos... Gente, daqui a pouco o BDSM aparece, tá? Vocês esperem. Mas não é um BDSM. Gente, nós dá um suador, né? Prossigam. Então vamos lá, né? A língua macia e curiosa enrolou-se com a dela outra vez. As mãos circundaram sua cabeça, pressionando seus ouvidos, criando um microcosmo paralelo onde só existiam as sensações do beijo. Ela gemeu de novo. Devagar, a língua de Pedro desceu para seu pescoço e dali foi serpenteando até o vale dos seios. As mãos desceram dos seus ouvidos e envolveram seus mamilos. E num gesto tão abrupto quanto lascivo, forçou de uma só vez os botões do seu vestido. Pedro beijou seus seios, lambeu-os, mordeu-os, mas, de repente, lentamente ergueu a cabeça. Encarou Ana Florença com uma ponta de perversidade nos olhos verdes e vociferou baixinho. Qual parte do quero que use seu sutiã de vadia você não entendeu? Entreabriu os olhos. Delineou o rosto ligeiramente contraído de raiva. Raiva? Ela não soube precisar, mas se assustou. A mente, que já havia se despedido da lógica há um bom tempo, não se desvencilhou da prisão onírica. Cedeu tão somente aos impulsos, às sensações e ao jogo erótico que se desenrolava. Aí ela gagueja. Não. Ela assim, tô acabando com o meu livro, gente, que horror. Aí ela tava engasgando lá, né? Eu não. Ela se engasgou nas palavras que não saíram. Hein, Ana Florença, qual? Ele insistiu. Apertou levemente seus ombros, imprimindo neles uma pressão calculada, incapaz de machucar, mas firme o suficiente para a assustar. Ficou desnorteada. Mais uma vez, Pedro Henrique a chamava pelo nome, dispensando o exclusivo Flora, com o qual a rebatizara. E aquilo, como percebera naquela tarde, era prenúncio de alguma coisa ruim, uma ameaça velada ou até mesmo de um castigo. Com um único gesto, ele desceu a parte de cima do seu vestido. Deixou-a com o colo exposto, ornado apenas com um sutiã azul e um singelo colar de pérolas. Afastou-se para observá-la, uma combinação difusa de surpresa, medo e recato. Devagar, tocou o bojo do sutiã. Liberou a fivela frontal, expondo os seios. Quando ela ficou seminua, Pedro sibilou, envolto pelas sombras que desciam sobre a sala do terceiro seio. Nunca mais me desobedeça. Ele virou Ana Florença de costas, empurrou-a delicada e compassadamente sobre o tampo da mesa, sincronizando o movimento com as próprias palavras. Eu vou te ensinar, professora, a nunca mais me desobedecer. Ouviu a última frase com um leve esfriar do estômago. Fechou os olhos. Descansou o rosto, os seios e os antebraços no tampo da mesa. Contrastando com a frialdade da madeira, um calor lascivo se irradiou do meio das suas coxas para o resto do corpo, deixando-a corada de vergonha. Pedro ergueu a saia de seu vestido. Passeou a mão por sobre as rendas da sua calcinha. Você realmente precisa ser corrigida. Empina essa bunda, professora, ordenou com uma voz persuasiva. Ela anuiu, ergueu os quadris, levantou a bunda o mais que pôde, sentiu a calcinha ser baixada lentamente até o meio das coxas, deixando-a até mais exposta do que se estivesse totalmente despida. Quando ele sussurrou a próxima ordem, um calor ainda mais lascivo, ainda mais intenso, percorreu seus seios, percorreu toda a vulva e o interior da vagina. Abre as pernas. Ai, meu pai. Isso dá um calor na gente, né? Afastou as pernas. Prendeu a respiração, já antevendo o que vinha. A mão esquerda de Pedro Henrique desceu sonoramente em seu traseiro.
Te falei que eu adoro um canhoto. Ai! Não posso estragar as coisas, não. Ai! Ela espasmou num gritinho dolorido. E ele bateu de novo. Ai! E de novo. Ai! E de novo. Ai! Que horror! Não é assim, né, gente? Então vamos lá. Esperou por outras palmadas. Não vieram. O que esses... Eu sou muito boba. Esperou por outras palmadas. Não vieram. O que sucedeu ao calor dos 4 tabefes foi o frescor de uma boca molhada que se lançou avidamente sobre a bunda erguida. Pedro acalmava a ardência da pele com uma profusão de beijos úmidos e outro tanto de lambidas. Sob ele, indo de uma sensação a outra, ela ofegava. Assim que o calor desapareceu e foi substituído pela gentileza da saliva, Pedro Henrique se ergueu. Curvou-se sobre ela, colou o corpo todo no seu. Feito isso, pressionou o pau extraordinariamente duro contra a sua bunda. E encostando a boca em sua orelha, sussurrou em seu ouvido. Alguma dúvida, professora? Quer que eu explique de novo? Ana Florença mordeu o lábio inferior. Quis dizer sim. Sim, sim, por favor, explique outra vez. Mas um resto de dignidade a impediu. Não, ela sussurrou. Eu entendi, Pedro. Ele riu. O riso brincava na entrada do seu ouvido. Pedro lambeu delicadamente o lóbulo da sua orelha. Depois, foi vagueando a língua do pescoço para a nuca. Escreveu com ela um traçado rigorosamente linear, descendo da nuca até a base da sua coluna. E de lá, voltou com a língua pelo mesmo caminho. Já que entendeu a explicação, professora, me faça o favor de pedir desculpas. Pedro se ergueu. Desferiu 2 outros tabefes na sua bunda. Peça desculpas, professora. Desculpa, gritou. Mas depois, a cada novo pedido de desculpas, a voz foi ficando mais baixa, mais leve, até um simples sussurro. Desculpa, Pedro, desculpa de um tesão que essa mulher tá. É um troço assim, né? De outro planeta. E ele tá sabendo, ele tá morrendo de rir. Outra risada. Ele se afastou, deixando-a sobre a mesa. Foi se sentar na carteira de Frederico, assumindo novamente a posição em que se encontrava quando ela chegou. Ana Florença voltou o rosto. Com os olhos semicerrados, o enxergou sentado, meio largado na carteira, passeando os olhos verdes por seu corpo, claramente apreciando a cena que ele mesmo havia montado. Aí ele começa devagar, sentado lá e olhando ela com a bunda para cima. Se eu ouvir a cabeça do meu pau, eu vou aí e te como agora mesmo, revelou pensativo. Vontade de levantar, ficar atrás de você, segurar sua cintura e meter o pau inteiro nessa sua bucetinha gostosa. Ela fechou os olhos. Uma estranhíssima sensação de déjà-vu a invadiu. Era como se aquelas palavras já tivessem feito parte da sua vida, como se em algum lugar já tivessem lhe sido ditas. Pareciam velhas amigas, embora, ao mesmo tempo, extremamente novas. E a sua novidade vinha da forma com que chegavam até ela, através da voz de Pedro. Era a primeira vez que ouvia aquele tipo de coisa, e aquilo, justamente aquilo, tornava a emoção provocada pelas palavras algo aterradoramente mais forte. E ele continua. Sabe, Pedro continuou, meter com força, rápido, bem rápido, cravar em você, segurando nos seus ombros, enfiando meu pau até sentir o fundo, assim, de 4. Ele esperou. Deixou que as palavras se enovelassem pelo ar, alcançassem seus ouvidos e lhe provocassem mais emoções, pois percebia claramente que ela mordia o lábio, capturada exclusivamente por suas palavras. Mas então... Eu me lembro que você me deve um pedido de desculpas. Eu já te pedi desculpas, ela se rebelou. Cala a boca, Ana Florença. Pedro Henrique replicou numa voz rouca e preguiçosa. Você só fala quando eu mandar, se eu mandar. Lembra do rei? Que a gente se repete, né? A menos, é claro, que você queira rever a matéria. Quer? Quer que eu te explique de novo? Ficou quieta.
Não sabia se respondia, se ficava muda, inerte, se deixava aquela onda lasciva se espalhar pelo resto do corpo, ou se ouvia a voz da autocensura que, mesmo fraca e distante, a criticava por estar se excitando com aquilo. Uau! Pedro riu de novo. A professora gosta de apanhar. Ele praticamente gemeu a última frase. Ergueu-se da carteira, puxou a camiseta por sobre a calça e jogou no chão. Desafivelou o cinto. Abriu o zíper da calça, subiu no tablado, postou-se exatamente atrás de Ana Florença. Baixou a cueca e deixou que seu pau saltasse para fora da peça. Segurou resolutamente com a mão esquerda e passou levemente na bunda dela. Eu acho que eu vou te dar uma surra de pica, professor. Se você lê a cena pela cena, né, sem o contexto, você faz igual uma moça. Eu acho que era uma moça, nem lembro mais, que fez um comentário nas minhas redes sociais falando de um trechinho, né, do Diabo no Fundo da Sala. Ela disse assim que achava um absurdo essa objetificação dos profissionais de educação, não sei o que e tal. Eu não vou nem conversar, né? Você pega um trecho, né? E você já tece uma série de comentários sobre ele, sem conhecer a obra, fica difícil, né? A mesma coisa é essa passagem, né? A passagem pela passagem, você já deduz que o Pedro realmente, ele é um lixão, né? Pode ser bonito, charmoso, etc, tal, mas é um boy lixo. Mas não é, né? E no final das contas, né, você vai acabar descobrindo que o Pedro Henrique é o Luiz Eduardo Bastos, que é o cara com quem ela conversa pela internet, ou seja, ele é o bonitão da balachita. O que ele está fazendo? Na verdade, ele está dando para a Ana Florença a realização de uma fantasia erótica que ela tinha, que era dela, enfim, e que ela tinha com o cara lá no mundo virtual, né? E a maneira como isso vai se desenrolar, né, tá lá no romance, tá na Amazon e tem impresso, tá? Os dois, tá? Na Amazon, estante virtual, etc. Então você viu aqui, né, que assim, nesses dois romances, que são aqueles nos quais eu meio que flerto, né, com essa coisa da submissão, da dominação e tal, mas eu tô só flertando, tá bom? Aonde eu vou efetivamente trabalhar com isso é no contrato, o trecho, né, do livro que a gente